Concordo. É isso, cara. É Concordo interessante pra Então caramba. são 12 agora. Aí, pronto. Boa, Dani, massa. Agora a gente já entra no papo de, cara, começar a apresentar conceitos aqui pra galera. Claro. Primeira coisa que você falou foram sobre a possibilidade dos caminhos que o cara tem. Pô, beleza, entendi então que eu quero empreender. Você que tá assistindo a gente muito possivelmente tá chegando ou já chegou a essa conclusão. Entenda quais são os caminhos possíveis. Dani colocou aqui, ó, autofinanciamento e captação de recursos. São os dois caminhos. Conta pra nós o que é isso. E aí, para finalizar, acho que essa parte de empreender, acho legal de dizer também que, cara, empreender não é só eu vou lá fazer a próxima Microsoft, o próximo Spotify. Cara, se você tem um negócio familiar, se você tem um negócio de bairro, se você simplesmente está dentro de uma empresa grande e fala, cara, eu quero começar uma nova unidade, por exemplo, uma nova linha de produto, isso é o intraempreendedorismo, isso aqui também é empreendedorismo. Se você não tem ambição, por exemplo, de ser um negócio gigantesco, ter 1000 funcionários, está em 4 países, né? Mas você, quer começar um negócio, você, alguém que você conhece, para se sustentar através disso, é o que a gente chama de lifestyle business, muitas vezes é o nome, tudo isso é empreender. Então eu sempre gosto de falar isso, porque acho que a galera também tem um pouco essa visão de, empreender é eu virar o Jeff Bezos e criar a Amazon, né? Não é isso, não é só isso, também é isso. Perfeito. E quando a gente fala de criar uma empresa hoje, acho que tem duas grandes verticais, né, que você olha, que é o autofinanciamento, né, ou também muito popularmente falado de bootstrapping, e o lado que é a captação de recursos, e aqui são muitas, né, mas você tem entre elas, por exemplo, o venture track, né, que é você captar recursos de investidores, né, investidores de venture capital, que são investidores de ativos de risco. Quando a gente fala de autofinanciamento, aqui a ideia seria o quê? A gente começa um negócio hoje, então a gente usa no máximo o nosso próprio dinheiro, ou o nosso próprio trabalho, e a gente já começa a fazer uma venda, a gente já começa a conseguir algum tipo de contrato, e com esse dinheiro a gente vai crescendo a empresa, aluga um escritório, contrata a próxima pessoa, e a gente segue essa trajetória, né? Então é um negócio que você tem muito mais liberdade de decisão, então você cedo não tem sócios, né? Então cedo você não tem a quem prestar contas, ao mesmo tempo que você tem ainda muito mais agilidade, maleabilidade para tomar decisão. Claro que nesse sentido aqui também você pode ser muito menos arriscado, então você precisa realmente caminhar com as suas próprias pernas desde o dia 1. Isso é muito bom hoje em dia, mais do que nunca, porque a gente nunca teve tantas ferramentas, né, de AI para você poder tirar uma ideia do chão, você criar um site, você criar, inclusive, até coisas muito mais complexas, né, serviços hoje automatizados. Então, acho que hoje eu sempre estou recomendando as pessoas que conversam comigo para começar por esse caminho aqui, né, de autofinanciamento, porque nunca foi tão fácil e tão divertido começar um negócio como hoje em dia. Legal. Porém, tem o segundo lado aqui da captação de recursos, né? Por que ela existe? Imagina então que tem muitos recursos que eles são intensivos de capital, né? Então eu vou dar um exemplo. Um recurso que quer criar uma coisa que ela é muito nova no mercado, ou por exemplo uma tecnologia, então ela vai precisar de pessoas dedicando muitas horas, desenvolvedores dedicando horas, servidor, infraestrutura, para depois ter algo no ar, para depois conseguir monetizar esse produto. E claro que antigamente, né, sem todas essas ferramentas de AI, isso era muito mais normal. Né? Mesmo para você fazer, às vezes, um site simples, se você não era um programador, no mínimo você teria que ter um programador, mais isso, mais aquilo. Né? Mas aqui, eu acho que é muito importante dizer, porque, por exemplo, imagina que a gente quer criar uma empresa de biotecnologia, quero criar uma nova proteína para o agronegócio. Cara, possivelmente aqui, a menos que a gente seja muito capitalizado e já venha de outras vidas e já tenha vendido uma empresa ou já tenha um sucesso financeiro, vai ser muito difícil a gente começar a montar um laboratório, contratar cientista, fazer tudo isso sozinho, né? Ao mesmo tempo que, sei lá, indústrias de hardware, várias outras que eu posso citar aqui, que vêm para o que a gente chama de capital intensivo, fábrica. Então, sei lá, vamos criar uma startup de carros elétricos, entendeu? Perfeito. É muito difícil porque o que está envolvido antes do primeiro carro estar na rua para você vender o primeiro carro até a primeira receita e assim por diante, tá? Legal. Mas o que eu acho legal de dizer também, quando a gente fala de buscar recursos, é que hoje, talvez, novamente, nunca existiram tantas maneiras de você conseguir recursos que não só investidor, tá? Então você hoje tem o que a gente chama de bolsas ou incentivos, no Brasil tem inúmeras, fora do Brasil tem várias outras, então hoje entidades governamentais ou até empresas falam, olha, se você criar uma ideia para resolver, por exemplo, hoje, processamento de nota fiscal, que é um problema que eu tenho muito grande na minha empresa, a gente te dá um cheque, né, uma ajuda, um auxílio, isso sem pegar investimento. Governos constantemente estão falando, cara, de problemas da sociedade que eles querem alguém resolvendo e oferecendo bolsas. Você tem, inclusive, outros tipos de grant, como, por exemplo, grandes empresas que oferecem computador, infraestrutura, servidor, enfim. Então tem inúmeros caminhos aqui, tá? Além de, obviamente, você poder ir para um caminho do que a gente chama do family and friends, né? Então você chamar pessoas que você conhece, que conhecem você, acreditam no seu trabalho, ou familiares, pessoas que, no mínimo, confiam que você não vai sumir com o dinheiro e falar, cara, ó, quero muito começar essa ideia, eu tenho só 20, eu preciso de 100.
consegue me ajudar com 80, e aí, pô, te dou um pedaço aqui da empresa, etc e tal. Então, o que a gente chama muito de investimento anjo. Então, é muito mais do que, às vezes, o investidor que a gente chama de venture capital, que é um investidor que ele vai captar recursos de terceiros, ele vai falar, cara, vou criar um fundo, esse fundo investe em startups e ele promete um retorno no tempo. Perfeito. Certo? Para convencer você a não deixar o seu dinheiro na renda fixa e colocar esse dinheiro nesse fundo. Então, por isso ele tem outro critério e é um outro caminho, tá? Mas são esses dois lados. Legal, muito massa. Sobre a parte do autofinanciamento, eu adorei o que você trouxe aqui, é uma coisa que eu venho vendo o pessoal de startups cada vez mais transformando a mente deles de vamos parar com essa história de só tem a opção VC, só tem a opção de buscar fundo. Hoje, com inteligência artificial, com essas tecnologias, dá para você construir, criar alguma coisa com bem menos custos, né? Claro. O que você acha que é um direcionamento para a galera prático nesse sentido? Tipo, na sua visão hoje, o que você recomendaria uma pessoa que tem uma ideia de produto ou que tem uma boa ideia, vamos falar dessa forma, ela, cara, começar sem isso, em algum momento ir pro caminho do Family and Friends e depois ir pro VC? Ou, cara, você tem um tracking assim que você acha que pode funcionar? Perfeito. Aqui já tem muito assunto pra gente falar, tá? Mas assim, quando você tem uma ideia, acho que a primeira coisa é tentar fazer uma validação dessa ideia, tá? Então assim, de onde veio essa ideia? É porque eu li uma coisa, é porque eu tô querendo seguir um hype, ou por exemplo, eu sou contador, eu trabalho com contabilidade há muitos anos e tem um problema latente que eu vivo na minha vida, que é, por exemplo, preencher balanço fiscal no final do mês à mão. Isso pra mim não deveria existir. Perfeito. E eu quero resolver esse problema no mundo. Então ele vem de uma coisa que eu já conheço, de uma coisa que eu já vivi, de uma coisa que é uma tendência que eu tô tentando pular em cima dela, e acho muito relevante isso, porque assim, primeira coisa, provavelmente você vai ter que ficar de cara a cara com esse problema anos da sua vida. Sim. Então a primeira coisa é saber que você tá olhando para alguma coisa que no mínimo você tem interesse, ou no mínimo você tem uma conexão pessoal de querer ver aquilo ser resolvido no mundo. Perfeito. Um dos livros que eu mais gosto do fundador do Waze chama Fall in Love with the Problem, né? Então se apaixone pelo problema e não pela solução. Boa dica. E ele conta, é um livro incrível, tá? Eu recomendo